Louvado seja Deus pelo privilégio que temos de receber a palavra do Senhor. E aqui, é um privilégio a gente poder ter a liberdade de sentar ao redor da palavra de Deus, meditar sobre ela de uma maneira livre, desimpedida. Quantos lugares no mundo os nossos irmãos estão padecendo, muitos sendo martirizados, sacrificados, porque dizem que Jesus Cristo é Senhor. Só por isso. E não tenho o privilégio de, abertamente, num domingo de portas abertas, transmitido ao vivo, o privilégio de sentar ao redor da palavra de Deus. Pensa sobre isso. Por isso que é importante o convívio comunitário, o vir à igreja. Até mesmo para celebrar essa liberdade que Deus nos dá, enquanto brasileiros. E ainda enquanto temos. Ainda temos. Pessoal, põe para mim aí, Felipe, para quem está em casa, a temática do ano. Nós estamos falando de vida e partilha. E essa ideia de a esperança do Evangelho pelo caminho sendo compartilhada, né? Eu gostei demais dessa ideia, além de ter aqui, ainda tem nos telões, você vê em casa. Nós temos uma preocupação de apontar o caminho para as pregações de púlpito. Então, as nossas pregações para esse ano de 2025 estão alinhavadas. Cada domingo, a cada bimestre temos um tema. Nós estamos falando da missão de Deus, fevereiro e março. Esse seria o último tema para o último sermão para esse tema. E a cada domingo tem um subtema. Então, mas hoje, o quinto domingo, nós não colocamos para seguir a temática do ano, que é vida e partilha. Obrigado, Felipe. Eu coloquei para que o pessoal veja em casa, né? E eu vou falar um pouco sobre essa questão do tempo que nós estamos vivendo. Hoje é o quarto domingo da Quaresma. O calendário litúrgico trabalha, né, com eventos importantes. E a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, vai terminar tecnicamente ou quinta-feira, que antecede a Páscoa, ou sábado, para alguns casos, e para nós guardamos até o domingo de Páscoa. Esse é o tempo de Quaresma para nós. É o tempo de reflexão, pessoal. É o tempo de penitência, é o tempo de parar e olhar e falar assim: meu Deus, eu fui alvo do teu amor e do teu sofrimento, do teu padecimento. Então esses dias é para a gente ficar mais contrito mesmo. Mas a Páscoa se aproxima. Então eu queria pensar nesse tempo, de que a gente fica pensando quanto que fomos agraciados pelo amor e a graça divina, mas também pensar que a Páscoa está aí, que é o motivo da nossa grande celebração. É claro que eu, por exemplo, eu gosto muito de Páscoa. Eu celebro a Páscoa com muita alegria. Nosso domingo de Páscoa, dia 20 de abril, o nosso culto é 7 horas da manhã. Vocês sabem que eu queria 5 da manhã, né? Toda vez eu falo assim, ou então 4 da manhã, mas fechamos em 7 horas. 7 horas, pastor? Uma vez por ano, para celebrar a ressurreição e vida de Jesus. Mas você sabe que muitas vezes a gente fica focado no domingo de Páscoa, as crianças em especial, para os chocolates, para os doces que vão receber. Infelizmente, a gente tem essa coisa, né, de focar na Páscoa para um almoço bem gostoso. Lá em casa eu já falei, eu tenho que ver como é que está o preço do bacalhau, porque normalmente a gente faz bacalhauada domingo. As coisas estão bem custosas aqui, né? Não sei, né? Mas enfim, vamos tentar fazer a bacalhauada esse domingo, porque a gente curte isso. Sai daqui da igreja, a gente vem para cá cedinho, 7 horas, acaba o culto com Santa Ceia, celebrando a vida, senhor. Tem inclusive aí, se você pode vir, quem quiser vir, traz a família, visitante. A gente
Logo depois do culto, a gente esconde para as crianças chocolates e doces aqui ao redor da nossa propriedade. E ela é grande, né? Então a meninada fica louca caçando os doces. Logo depois a gente já tem um café da manhã montado aqui, que cada um contribui. A gente come gostoso e vai para casa preparar o almoço. À noite a gente volta para ouvir mais da mensagem de redenção. A expectativa é grande para a Páscoa, mas aqui presta atenção. Até mesmo os penitentes, né? A Bíblia nos ensina sobre jejuns. Jejum é bíblico. E nós aqui incentivamos os jejuns, em especial durante esse tempo da quaresma. A cor sobre aquela cruz ali, ela é roxa, porque é o tempo da reflexão, da penitência. E até mesmo os penitentes que jejuam esperam ansiosos pelo domingo de Páscoa, para entregar os seus jejuns, não é verdade? Aqui, mas nós temos que mudar um pouco essa história. A gente dá muita ênfase a esses festejos, a essas expectativas. Isso é comum a gente fazer isso. Mas até a Páscoa como o Natal, a gente fica na expectativa lá no Natal dos presentes, da festa, do jantar. E na Páscoa a gente fica pensando nas celebrações do chocolate, do almoço farto. Mas muitas vezes nós corremos o risco de nos esquecer. Aqui, presta atenção. Nos esquecer do verdadeiro sentido, tanto do Natal como da Páscoa. Páscoa não é coelhinho de Páscoa, nem é ovo de chocolate. Páscoa é, sem dúvida, uma festa que não pode estar voltada para esses festejos, porque ela diz respeito à minha e à sua redenção, conquistada por um preço, e preço altíssimo, preço de morte e morte de cruz. Então nós precisamos resgatar esse valor. Aqui, claro que nós vamos celebrar a Páscoa, mas nós não podemos tirar os olhos de que Páscoa é o túmulo vazio, que custou muito caro. E a gente, outro aspecto, esse é um aspecto, a gente precisa resgatar o que de fato Páscoa diz, que é Jesus Cristo. Páscoa fala sobre Jesus Cristo. Quaresma fala sobre Jesus Cristo. Se você está fazendo algum jejum, é para você ficar mais próximo de Jesus, para parecer mais com Ele. Ponto. Jejuar por jejuar, você perdeu tempo. A outra questão também é que nós gostamos do domingo de ressurreição, celebramos a Páscoa, mas esquecemos que para ter havido o domingo de ressurreição, tem que ter havido uma sexta-feira da paixão. O túmulo vazio precisa ser celebrado. A vida de Jesus, a vitória de Jesus ressurreto, é vital e importantíssimo. Contudo, eu não posso me esquecer do que ele passou para que a ressurreição pudesse ter acontecido. Não há como celebrar vitórias sem ter passado por provas e dificuldades, e foi assim com Jesus. A sexta-feira para aquele homem foi terrível. Falar nisso, temos o bom hábito aqui, que muitos cristãos evangélicos não gostam, porque não gostam da paixão. Eles gostam da Páscoa, da celebração. E nós fazemos aqui toda sexta-feira da paixão, 6 horas da tarde. Tudo escuro aqui, fica uma luzinha em cima de mim aqui. A gente canta só música triste. E eu faço a leitura, vou alternando dos evangelhos da paixão de Cristo. Eu choro o tempo inteiro. E a gente enfia erva amarga na boca durante aquela hora. Fica todo mundo, dá até arrepio de vez em quando a erva que fica na boca. Mas o que é isso, pastor? É para você entender que para ter havido domingo de ressurreição, tem que ter havido sexta-feira da paixão. Nós precisamos entender que não há como celebrar vitórias. Isso é na vida, hein? Sem passar por necessidades, lutas, passar por tribulações, passar por provações. Aí eu vou dizer, vou dar uma afirmação, vou fazer uma afirmação para vocês. Forçosamente, para você celebrar qualquer vitória na sua história, você precisa passar por tribulações e lutas. Ouviu? Claro que isso é parte de ser humano.
Mas eu sei que muitas vezes nós não queremos passar por lutas. E se a gente pudesse, recentemente eu estava no aniversário, vi uma jovem mãe, a filhinha querendo brincar e a mãe vigiando a meio metro da menina o tempo todo. Que tristeza! Aí eu fico pensando assim, ela não quer que a filha dela tropece e caia e machuque. A vida, ela ensina que a gente precisa tropeçar, cair e machucar. Isso é vida, não tem outra opção, meu bem. A vida é dura mesmo. E o passar por lutas faz parte da nossa história. O enfrentar batalhas, os enfrentamentos da vida, nós temos o privilégio de passar por eles. Mas eu sei que muitas vezes a gente queria que não passasse, nem nós e nem nossos filhos. Mas não há como. Bem-vindo à realidade. Essa vida aqui não é Disneylândia. Isso aqui é vida que precisa ser vivida e entendida como muita luta. Mas eu quero falar com vocês, até mesmo as lutas, elas precisam ser motivo de celebração. É isso que nos ensina o Mestre. É isso que nos ensina as Escrituras. É isso que a gente fala assim, vocês quando passarem por provação, por tribulação, vocês fiquem felizes com isso. Porque essa provação, essa tribulação vai produzir em vocês. E eu vou citar esse texto daqui a pouquinho. Vai produzir em vocês a perseverança, a disciplina e vai gerar esperança pelas lutas. Você sabe que quando a gente conquista alguma coisa, compra alguma coisa, até material ou mesmo emocional, sentimental. Quando a gente conquista alguma coisa sem pagar o preço, essa expressão pagar o preço, ou receber de mão beijada, normalmente nós não damos o devido valor àquilo que conquistamos, é ou não é? Foi muito fácil. Mas quando nós conquistamos alguma coisa com luta, com sofrimento, você pôs energia, pôs suor naquilo, mesmo que seja, eu já disse, ou material ou sentimental, nós damos um valor muito especial àquilo que alcançamos. Aqui foi assim com a nossa salvação. Se você bate no peito que é salvo, você foi salvo porque alguém sofreu e padeceu e passou por lutas e tribulações. E esse é o nosso Jesus. Eu vou só encerrar sobre nossas vidas, né? Não desanima não, senhor. Passando por lutas, e eu sei que alguns de vocês estão. Agradeça ao Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E Jesus é o nosso grande exemplo. Ele é o único digno de ser imitado. Apesar de que o apóstolo Paulo fala assim, vocês sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se você imita a Cristo, então as pessoas podem até te imitar. Mas o fato é Cristo que precisa ser imitado. E ele nos deu aqui o exemplo que deixou as marcas do sofrimento na vida dele. Tanto é que o Tomé, né, o nosso irmão Tomé, fala assim, deixa eu ver se é você mesmo. Deixa eu ver as marcas do seu sofrimento. Põe a mão no meu lado aqui, senhor. Aqui, põe a mão na minha mão aqui, senhor. E Tomé pôs. E Jesus falou assim, Tomé, senhor. Mas eu gosto do Tomé. Porque ele quis ter certeza do sofrimento do mestre dele. Ele valorizou o sofrimento de Jesus. E esse Jesus, para mim, Felipe, falar em Isaías 53, 3. Quem é esse Jesus que o Isaías, pessoal, o profeta, o livro de Isaías, ele é o proto-evangelho nele, porque ele aponta para Jesus o tempo todo. Lá em 53 diz assim, ele foi desprezado, está falando do seu Salvador, hein? E você fica com coisinha que está sofrendo.
Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele é um homem de dor, um varão de dores. Ele foi experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, porque ele era vergonha das pessoas. Foi desprezado. E nós não demos a ele importância alguma. Põe para mim, volta aí na revista atualizada, só para ver essa última frase. Olha lá. E dele não fizemos caso, a última frase, na revista atualizada. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que sofreu e padeceu. Ponto. Presta atenção, senhor. Nós vamos passar por dificuldades e lutas. Ele falou assim, calma, calma. Por isso que as lutas e dificuldades não podem nos paralisar. Ao contrário, elas precisam produzir em nós o desejo de fazer delas, das lutas e tribulações, dos obstáculos, das dificuldades, nosso pão, nosso alimento, para que cresçamos e nos desenvolvamos para alcançar a estatura de Cristo, o varão de dores, aquele que sabe o que é padecer. Sabe por quê? Quando eu passo pela luta e venço as lutas e termino o trabalho das lutas, eu verifico o tanto que eu cresci. Nós verificamos o tanto que crescemos depois das lutas. E nós vamos verificar que os gigantes, aquele gigante diminuiu. Abre para mim esse texto aí, faz favor. Números 14:9. Josué e Caleb voltam de espiar a terra e descobrem que na terra, Números 14:9. Descobrem que na terra há gigantes. E o povo ficou amedrontado. E eles falam assim, então somente não sejais rebeldes contra Yahweh, contra o Senhor, o Criador, o quem trouxe vocês até aqui. Não temam o povo dessa terra. E eram gigantes. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles dos problemas, dos gigantes, das lutas, da tribulação, o amparo deles. Porque o Senhor é com você, ou o Senhor é com você, ou não temam os seus inimigos, os seus problemas. Quanto maior for, maior será a queda deles, e eu não estou brincando. É comum, e eu faço isso, né? Eu visitar lugares que a gente passou, e eu tinha uma sensação de um muro muito alto na minha infância, e eu tinha a sensação de coisas enormes quando eu era criança. Você já teve a sensação de visitar lugares que você tinha... Quando você chega lá, puxa vida, eu achei que era muito mais alto isso aqui. Eu achei que era muito mais difícil esse trajeto. Já viu isso? Já passou por isso? Quando a gente passa lá, fala assim, nosso pai, isso parecia tão alto, tão grande, tão comprido, tão perigoso, mas depois de amadurecidos, depois de a gente crescer um pouco, eles se tornaram tão pequenos e tão reduzidos. Aqui, não porque as coisas encolheram, é porque você cresceu. Então, quando você está no meio do problema, no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, no meio do furacão, parece que tudo já não tem mais controle de nada. E parece que é tão alto, tão difícil, tão complicado. E é mesmo. Os gigantes se apresentam diante de nós, parecem enormes. São mesmos. Mas é somente quando nós crescemos que a gente vai olhar para trás e falar assim, venci. Puxa vida, ele parecia tão maior. Sabe por quê? Quando a gente passa por problemas e vence, nós saímos de lá com muito mais vigor, com muito mais força, para enfrentar o novo gigante que vai vir. E sempre vem. Sempre virão. Você vence um. E eu vou falar sobre celebração daqui a pouco. Celebra a vitória, mas já prepara que lá vem outro. É assim a vida. Você acha que isso é diferente dos outros? Por isso que nós temos que garrar com Jesus. Eu gosto de usar esse, garra com Jesus. Aqui, garra com Jesus, senhor.
no meio do temporal, garra com Jesus, goste dele, ame-o, se deleite nele, ame-o acima de qualquer coisa, e aí você vai ver onde vem a sua força. Você vai ver de onde vem a sua força. Jesus nos deu um legado lindo de padecer. Venceu. Hoje ele celebra mais forte, mais vitorioso. O texto que eu quero ler com vocês, que eu vou fechar a nossa reflexão, está lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, versos 5 a 11. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos assim: vocês têm o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o Salvador e Redentor de vocês. Pois ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo. Tornando-se em semelhança de homens. Puxa vida, que sofrimento para isso. Desde quando ele foi gerado no ventre daquela moça, já era uma luta. Ele se torna gente igual a gente, sujeito aos mesmos sentimentos e padecimentos. E ele foi reconhecido como figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas presta atenção, próximo verso. Pelo que também Deus, depois do sofrimento, aqui não tem jeito, o menino de Deus, o filhinho dele, o primogênito dele, ele enviou para sofrer, para padecer, debaixo desse sol, no mesmo lugar que nós estamos. Ele sujou os pés dele nas estradas empoeiradas da Galileia, como um de nós. Mas por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Pai, que texto que o Senhor nos deixou. Louvado seja pela vida do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a imitá-lo. Em nome de Jesus, esse servo bendito, oramos, amém. Ele pagou um preço pela obediência. E a primeira coisa que eu queria falar com você hoje é que se você quer ser um filho de Deus, uma filha de Deus de verdade, você precisa aprender obediência e serviço. Submissão, né, e obediência está ligada a serviço, não tem jeito. Quando eu me coloco a serviço, obediente a Deus, eu me coloco a serviço dele. Obediência, humildade e serviço devem ser encontrados em todos aqueles que querem ser chamados filhos e filhas de Deus, família de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Os seus filhos e suas filhas, a família de Jesus, se submetem à autoridade dele. Olha para mim, em amor. É a pior coisa que tem quando você ensina os seus filhos e dá uma ordem. Eles podem até obedecer, mas não obedecem em amor. É triste. E eu sei muitas vezes esse menino birrento, essa menina birrenta. Você precisa também obedecer à vontade dele por gratidão. Primeiro, em amor, e segundo, por gratidão, porque ele te escolheu, te chamou. Você é filho dele, ou você é filha dele. E também, se você é filho e filho dele, você precisa servir uns aos outros, servir o outro. E servir ao reino, com alegria e voluntariedade, com generosidade. Com alegria. Alegria só. Foi assim que Cristo fez.
Ele não deixou que sua condição privilegiada de Deus o fizesse melhor que os outros. Ao contrário, ele, por amor, ele fez com alegria. Ele se submeteu, servindo o seu irmão, o seu próximo ali. Foi isso que ele fez. Ele foi servo, serviu, se humilhou, obedeceu. Aqui, mas presta atenção. Não pode ser uma obediência de nariz torcido. Você tem que obedecer a Deus de uma maneira alegre, feliz, grata. Eu falei, né, com amor, com gratidão e com alegria e voluntariedade. Nem pode ser, vou obedecer porque senão eu vou ser punido. Muitas pessoas obedecem com medo. Isso é triste. Jesus viveu uma vida de alegria e gratidão. Isso fez toda a diferença. É assim que você tem que viver. Mesmo passando as dificuldades. Você precisa entender que serviço obediente tem que ser com alegria e gratidão. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O melhor serviço, o serviço mais importante que nós podemos prestar uns aos outros é o perdão. Doado e recebido. O melhor serviço que podemos prestar uns aos outros é o perdão. Doado e recebido. Você pegou? Esse foi o maior serviço que Jesus também prestou para nós, nos perdoar. Mas eu preciso fazer isso da mesma forma. Eu recebi dessa forma, eu preciso servir o meu próximo, o meu amor através do exercício do perdão. Isso tem que ser por obediência, por humildade, porque nem sempre nós queremos perdoar. Nosso coração é ruim, só. Nem sempre a gente quer perdoar. Mas nós precisamos, com alegria, gratidão e muito amor e obediência, fazer isso. Não podemos ser revanchistas, rancorosos. Mas eu preciso cultivar a compaixão, o amor, enfim, o perdão, só. Eu preciso perdoar aqueles que me ofendem. Eu preciso perdoar a mim mesmo. Porque quantas vezes a gente faz besteira, tem que perdoar você. E você sabe que eu tenho pensado, como que é mais difícil perdoar a gente mesmo do que perdoar o outro? Vocês já tiveram essa experiência? Perdoar muitas vezes o nosso passado desastroso. Erramos e acertamos. Aqui o perdão precisa permear a vida da gente 24 horas. Esse é o melhor serviço que eu posso prestar ao meu àquele que jornadeia comigo nessa terra. Perdão é o maior serviço que eu tenho que prestar ao outro. Aqui, mas depois que eu sofro, depois que eu passo, eu preciso também aprender com Jesus a celebrar. Esse nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o filho da Maria, é importante você lembrar disso. Ele tem uma raiz nossa, é o filho da Maria. Ele padeceu por nós, mas foi glorificado. O final desse texto que lemos em Filipenses fala assim, sabe que por tudo que ele sofreu, mas Deus pôs ele numa posição hoje que ninguém pode disputar a posição. E ele será glorificado, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho debaixo do céu. Como é que é? Debaixo, na terra e debaixo da terra, nos céus, em todo lugar. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês estão entendendo onde é que Deus colocou ele? Hoje ele está, aqui, presta atenção, hoje ele está sentadinho, feliz, celebrando numa festa no céu, pelo que ele cumpriu, com obediência, com alegria, por amor. Hoje, à direita do Pai, ele celebra a sua vitória sobre a morte, depois de várias angústias e humilhações pelas quais ele passou. A vida sua também tem que ser assim.
passou por uma luta, por uma dificuldade, por causa de Jesus que ele está nesse lugar, você também pode celebrar. Seu sofrimento não pode ser comparado com o sofrimento de Jesus. E o sofrimento de Jesus não pode ser comparado com a grandeza da glória e da recompensa que ele foi. Para mim lá em 1 aos Coríntios 15, 55 a 58. Eu gosto de ver isso aqui. Paulo está citando o profeta Oséias, que zomba da morte, porque ele está ali pregando, proclamando Jesus Cristo. E ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é uma zombaria com a morte, porque o seu Cristo, o seu irmão, o seu Senhor e Salvador, pagou e te livrou da morte, do pecado. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória. Presta atenção, senhor, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Toda essa luta que vocês passam não é vão. Vamos celebrar, senhor. Ele venceu por nós. A sexta-feira da paixão precisa ser vista, mas o domingo de ressurreição precisa ser sempre lembrado por nós. Imitá-lo na sua obediência e serviço é importante, mas também na sua exultação pela vitória que ele conquistou por nós. Nós não devemos, quando eu falo assim de exultação pela vitória, é porque muitas vezes as lutas nos tornam tão amargos, murmuradores, muitas vezes tristes e abatidos. Senhor, as lutas precisam vir para que nós as façamos como pão, para que nós cresçamos, para que nós fiquemos muito maiores que elas. Não precisamos ser murmuradores, nem tristes, nem abatidos. Precisamos viver a vida que Deus nos deu, compreendendo inclusive a dimensão dela, porque lutas e sofrimentos fazem parte dela. E sabedores que nós não estamos aqui por acaso. Ou você não é um acaso, não. Ou você não é um acidente, não, sou. Deus pegou um espermatozoide, um só, que ele queria, no óvulo da sua mãe, e fez você, sou. Você não está aqui por acaso. Você tem que entender que, inclusive, as suas lutas e dificuldades, elas têm um propósito na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você ouviu? Inclusive o seu sofrimento está debaixo disso. Por isso que eu preciso celebrar cada manhã. Sabe, acordar tem que ser para você um motivo de alegria, porque você venceu mais um dia, senhor. Por graça e misericórdia desse nosso irmão mais velho. Sabe, e aqui, toda vez que você superar um obstáculo, por falar nisso, obstáculos, eles precisam estar da nossa frente, porque senão a gente não cresce. Senão a gente fica na mesmice, não desenvolve. E cada vez que você venceu um obstáculo, e são tantos, não é mesmo, gente? Puxa vida. Os obstáculos estão aqui para nos garantir a vitória e nos promover a celebração em Jesus Cristo, porque eles são pão e alimento para nós. A Bíblia fala lá para mim em Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4 diz assim, que a tribulação produz, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Aqui, presta atenção, gente. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós nos gloriamos também nas próprias tribulações. Sabe por quê? A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência vai produzir esperança. Que trem poderoso. Jesus prometeu estar conosco. Ele não falou que ia tirar a gente do mundo. Ele falou assim, livra-eles do mal. E ele falou com a gente quando ele estava indo.
na ascensão dele, falou assim: não fiquem tristes, eu estarei com vocês até o último dia. Calma, senhor. Ainda não acabou. Você está aqui. Ele prometeu estar com você até o último dia. E essas lutas um dia terminarão. O Salmo de número 30, Salmo 30, verso 5. Falar nisso, a gente não fala assim, Salmos 30. Não. É o Salmo 30. É o livro dos Salmos. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 30. O Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar, porque não passa de um momento, né, a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E eu não estou falando que é de noite e manhã, não. Nós estamos falando de ciclos. Não tem jeito de você parar nas lutas e tribulações. Elas vão passar. Garra com Jesus, eu quero terminar. Tá aí, nós estamos chegando na Páscoa, na Quaresma ainda. Nós vamos sim celebrar a Páscoa na certeza que Ele venceu. Mas sem nos esquecer que Ele sofreu demais para que Ele vencesse e que nós vencêssemos com Ele. Nós vamos celebrar sim a Páscoa na perspectiva de que as lutas, as tribulações produzem em nós o caráter santo de Deus. Nos faz mais próximo à estatura de Cristo. Nós vamos celebrar assim a Páscoa, nos lembrando que para ter havido o domingo de ressurreição, tem que ter havido as lutas e os sofrimentos da sexta-feira da paixão. Olha para mim. Feliz Páscoa. Com todas as lutas e dificuldades. Aqui, feliz Páscoa, povo de Deus. Feliz Páscoa, povo amado de Jesus. Eu falo isso com vocês de vez em quando, não faço? Vocês acham que eu tirei isso da minha cabeça? Não. Abre para mim. 2 aos Tessalonicenses 2,13. Pode no século 21. 2 aos Tessalonicenses 2,13. Ninguém vos engane. Não. 2 aos Tessalonicenses 2,13. É isso mesmo? Isso mesmo. Mas, irmãos amados do Senhor, quando eu falo assim, povo amado de Jesus, eu tiro daí, ó. Irmãos amados de Jesus, viu? Vocês são amados por Jesus, amados de Jesus. Jesus amou vocês. Então, quando eu falo com vocês, oi, povo amado de Jesus, é daí, viu? Feliz Páscoa, povo amado de Jesus. Aqui, ó, para mim, feliz Páscoa, povo amado de Jesus. Não acabou as tribulações, lutas, não. Aqui, mas feliz Páscoa, povo amado de Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, que o Senhor nos dê a graça de celebrarmos, mesmo em meio às tribulações, sabendo que o Senhor já venceu e que o Senhor está conosco, que ainda não acabou, que o Senhor ainda tem um propósito para nós, inclusive o sofrimento que a gente passa. Ajuda-nos a encarar Jesus e imitá-lo. Em nome dele, esse nosso irmão mais velho, querido, que sofreu e morreu por nós. Eu oro. Amém. Nós vamos responder positivamente